Aprenda o direito! Hoje vamos falar um pouquinho sobre técnicas de audiência trabalhista, no que os advogados passam muitas dificuldades, principalmente a audiência, às vezes passa vergonha quando não sabem fazer corretamente perguntas e o juiz vira e fala assim: indefiro, doutor, próxima, doutor, indefiro, não, doutor, tudo ele nega. Tudo isso, gente, acontece normalmente, não que o juiz esteja errado ou o juiz é intransigente. Pode acontecer? Até pode, mas muitas vezes é erro de estratégia, erro do advogado em fazer as perguntas corretas. Então, tem muitas formas de fazer perguntas para você não passar vergonha, para você conseguir desincumbir a sua prova de maneira satisfatória. Então, eu trago muito, com riqueza de detalhes, lá no meu curso Masterclass Trabalhista. Eu trago muitas aulas, principalmente de perguntas de equiparação salarial, perguntas de sétima e oitava hora, perguntas de hora extra, perguntas de desvio de função, perguntas de dano moral. Então, são estratégias certeiras que dificilmente o juiz vai indeferir uma pergunta, porque você traz as técnicas corretas. Se você faz uma pergunta indutiva, induzindo a resposta, certamente o juiz vai indeferir. Da mesma sorte, se você faz uma pergunta sobre as atividades do depoente e não do reclamante, né? Salvo se ele for um paradigma, o juiz vai poder indeferir. Então, algumas estratégias, elas são ferramentas fundamentais. Agora, quando você faz uma pergunta pertinente, uma pergunta correta, uma pergunta completamente plausível para você desincumbir a sua prova e mesmo assim o juiz indefere, é diferente, porque ali você vai ter autonomia e autoridade para você falar assim: excelência, consta um indeferimento, a pergunta indeferida e os meus protestos em seguida. Percebe? Aí o juiz, muitas vezes, se você insistir nisso, ele pode indeferir, constar a sua pergunta indeferida e logo em seguida o seu protesto. Que na minha aula da Masterclass sobre protesto, eu explico detalhadamente como você protestar, em que momento é protestar, em que momento você precisa fundamentar ou não o seu protesto. É importantíssimo você dominar essas técnicas de protesto, porque se você não fizer corretamente nos momentos, lembrando que dois momentos importantes, seu recurso para eventual retorno ao juiz de origem, para ouvir suas testemunhas ou muitas vezes ouvir a sua pergunta, o tribunal não reforma a decisão. Porque você protestou em momento errado ou deixou de protestar no momento, nas oportunidades corretas, né? Que são sempre duas, tá? Gente, então é muito importante cada técnica, porque a cada dia os advogados da parte diversa, das reclamadas, das grandes empresas, aonde os processos trabalhistas são vultuosos, eles estão bem preparados. E o que vale a pena é você estar bem preparado sobre todas as estratégias. E não é só ir com o rol de perguntas prontos. Isso aí é o básico. Então é saber os momentos oportunos de contraditar. Por exemplo, a contradita tem um momento certo na lei, mas tem a outra estratégia que vai além da lei. Também você encontra no meu curso. É muito importante você saber fazer uma contradita no momento correto para a testemunha não ouvir a sua contradita. Né? E se você for extremamente legalista, você vai fazer essa contradita lá na frente da testemunha, ela simplesmente vai negar e não adiantou nada. Essas técnicas de práticas são importantíssimas para o advogado ter um bom desempenho em audiência. Caso ao contrário, ele vai estar fadado ao fracasso, tá? E nas audiências telepresenciais, o advogado tem que tomar muito cuidado, principalmente para ver se a parte contrária não estão se comunicando. A boa-fé, ela é presumida, se presume uma boa-fé. Então a gente não pode sempre desconfiar que as pessoas estão manipulando o processo. Porém, é o dever do advogado e do magistrado fiscalizar. Só que é muito difícil fiscalizar quando a parte está no vídeo, do outro lado de lá.
Por quê? Você não está no mesmo ambiente, você não sabe se ela está com o lembrete, você não sabe se ela está com a comunicação, se ela não sabe se ela está com ponto eletrônico, ou ela está olhando o monitor, alguma leitura de alguém que esteja falando com ela em alguma rede social, ou pelo WhatsApp, ou até no lembrete do papel mesmo. Então é perigosíssimo, mas o advogado deve ter o mínimo de cautela. E o mínimo de cautela, por exemplo, é pedir para o magistrado que a testemunha ou o preposto façam 360 na câmera. Vira a câmera se for possível. Ou o outro tópico muito importante de fiscalização é perceber se os olhos das testemunhas ou do preposto ou do reclamante está correndo no monitor para ver se está havendo leitura. É muito importante. Por quê? Para evitar fraude processual ou evitar qualquer ilegalidade nos depoimentos. Por isso que eu sou muito a favor das audiências iniciais e unas telepresenciais, e a audiência de instrução é muito mais segura ela na forma presencial, em que pese se você fiscalizar, se você ter muita concentração, atenção nos depoimentos, as partes não vão se sustentar. Se ela estiver fazendo qualquer manipulação, pelo vídeo também é perceptível você perceber algum tipo de manipulação nesse sentido. Por isso, é o dever do advogado. Eu explico muito bem sobre isso também lá no meu curso, tá? Se você não tem acesso, acesse lá que vale a pena. Eu trago muita riqueza de detalhes, como que você vai fiscalizar, como que você vai se descobrir, como que você vai peticionar e comunicar o juiz sobre esses fatos que pode acontecer na sua audiência. Gente, e cuidado com as vestes, né? Muitos, agora na época de telepresencial, desse mundo virtual, a gente vê muitos advogados, juízes, às vezes ficando de pé e às vezes não está com vestes adequadas. Presta atenção, gente, cuidado com isso, com áudio aberto na hora errada. Fique atento para você não ser prejudicado, né? Se você, poxa, eu só estou com a parte de cima social, muito atento a isso. Se você precisar fazer alguma comunicação com o teu cliente, que você pode fazer no momento oportuno, fazer alguma pergunta para ele, você avise o juiz. Excelência, pela ordem, vou fechar meu áudio aqui, posso falar com o meu cliente? O juiz vai autorizar. Às vezes é para tratar sobre um acordo ou para uma questão importante de perguntas. Então você pode falar com o teu cliente, desde que você dê ciência ao juiz e no momento oportuno. Não há problema nenhum. Mas o que não pode é você fazer de maneira obscura ou escusa, tá bom? Essas foram pequenas dicas do meu curso, pequenas dicas do que tem lá dentro do meu curso. Tem muita riqueza de detalhes práticos, você não vai ver nada na teoria, nada cansativo. Como a gente já fez mais de 4.000 audiências, eu resolvi compartilhar com vocês muita experiência que eu tive, como eu prospecto cliente também em audiência, vale a pena, tá bom? Um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo.